Mude sua história, desinflame o seu corpo. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho como que você começa a mudar a sua história de desinflamação e de milhões de tratamentos feitos e refeitos e praticamente nada. Bora conversar um pouquinho sobre isso? E se você gosta de falar sobre fluxos de desinflamação natural, utilizando ciências milenares como Ayurveda e Yoga, já se inscreve aqui no canal do YouTube. Se você estiver acompanhando pelo Spotify, ativa as notificações e bora conversar sobre esse tema tão importante que frustra tanta gente. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Quando a gente fala de inflamação relacionada com a nossa história, do que a gente está falando? Ou melhor, do que eu estou falando, né? Eu estou falando o seguinte, eu atendo pessoas que têm, por exemplo, sintomas como acne crônica, aquela acne inflamada, quente, sabe assim, que vai e volta, parece que nada resolve. Então, assim, vai em um monte de lugar e nada. Ou então, aquelas inflamações de dores crônicas, assim, que começa a ficar super quente até e cansada aqui a região do pescoço, a região dos ombros. Então, assim, tem várias pequenas inflamações cotidianas que muitas pessoas passam, às vezes até enxergam como normalidade e se atropelam. E quando chega um momento de vir para um atendimento, por exemplo, a pessoa já está super saturada, ela não aguenta mais sentir dor e às vezes ela nem sabe que é isso que incomoda tanto. E olha só, eu não estou falando de inflamações que precisam já de tratamento médico. Essas aí, o tratamento ayurvédico, os tratamentos naturais, eles são complementares ao tratamento médico. Então, se seu corpo já está super inflamado, já tem inflamação com nome de doença e tudo, a gente faz um cuidado paralelo. Serve para você esse episódio? Claro que serve, porque o que eu vou falar aqui vai ser super importante e vai, inclusive, contribuir com o seu tratamento médico. Mas eu quero chamar a atenção dessas pessoas que têm essas pequenas inflamações cotidianas que acabam se tornando crônicas e que frustra, sabe assim? Que deixa triste, que vai incomodando e a pessoa vai juntando estresse, vai ficando triste, vai ficando desanimada e não sabe nem por que isso está acontecendo muitas vezes. Então vai dando aquela falta de pique, sabe? Assim, vontade de não fazer nada, tal, não sei o quê. Se sente desmotivada, inclusive em relação à autoestima, né? E principalmente assim, quando a gente tem questões na pele, como melasmas, acne, rosácea, então a pessoa sabe que ela passa por aquilo, que ela já tentou um monte de tratamento, nada resolveu, ou nada resolve. Essa sensação sempre é essa do efeito rebote, né? Então faz muitas vezes tratamentos invasivos e de repente, tudo de novo. E cansa, e eu sei que cansa, né? Então assim, eu tive um melasma muito forte, hoje eu tenho uma leve manchinha, mas que já nem me incomoda, porque ela é muito, muito sutil, muito fraquinha. Então, as pessoas nem acham que eu tenho ou tive melasma na minha vida. Mas isso é uma questão de cuidar do corpo por completo. E o que a sua história, que é como eu chamei, né? Te chamei, inclusive, a partir dessa ideia de mudar a sua história. O que a sua história tem a ver com tudo isso? Para essa ciência milenar, que é o Ayurveda, quando a gente trata de qualquer coisa, a gente trata por completo. Então tem umas coisas óbvias que a gente já falou bastante aqui nos episódios, que eu falo no Instagram, falo nas minhas redes sociais, que é o cuidado com a alimentação, o cuidado em fazer exercícios físicos cotidianamente, todos os dias, no mesmo horário. Além disso, esse cuidado de não beber coisas geladas, tudo isso eu já tratei em outros episódios e já converso bastante com você lá no Instagram sobre essas questões. Hoje eu quero falar um pouco além desse corpo físico. O Ayurveda todo é todo, certo? Então quando a gente trabalha a desinflamação, a gente vai trabalhar a desinflamação no corpo físico, mas também na mente. E mente, eu não estou usando apenas como sinônimo de cérebro, certo? Como muitas vezes a gente escuta por aí. Existem algumas divergências dentro das obras clássicas do Ayurveda sobre onde está localizada a mente. Eu gosto muito de uma leitura onde a mente, ela está, entre aspas, dividida. Ela se localiza uma parte da mente
nessa região aqui cerebral e outra parte da mente na região perto do coração. Então, no meio do peito, à altura do coração. Por que eu gosto dessa ideia? Pensando que a mente é corpo sutil para o Ayurveda. Ela não é, então, o corpo, esse aqui que a gente fala, né? Que a gente toca, que a gente pega. Por que eu gosto dessa visão de mente aqui na região cerebral, na região da cabeça e na região do centro do peito, à altura do coração? Porque ela desperta uma ideia de que você precisa cuidar desses lugares também na medicina integrativa, né? Nesse sistema médico integrativo. Então você cuida do corpo físico, mas você cuida também desse corpo sutil. E você cuida desse corpo sutil, se a gente fosse fazer uma relação com o que a gente entende hoje, né, de anatomia e etc., a gente cuida desse corpo sutil, cuidando do nosso sistema nervoso central, e a gente cuida do sistema nervoso central tanto com alimentação, quanto com exercício e com rotina saudável, mas a gente também cuida tranquilizando as nossas emoções e os nossos sentimentos. E por outro lado, a gente aprende a cuidar dessa região, que é o centro do peito, a altura do coração, que é uma região que é muito linda da gente começar a perceber no nosso cotidiano. Então, no yoga, a gente sempre fala, leva atenção para o centro do peito, a altura do coração, e se perceba aí, como é que está esse lugar? O que você está sentindo? Então, olha só, a gente está dando uma importância para essa região, porque essa região mostra como que você está neste exato momento. Como a gente só existe no aqui, no agora, quando você leva a atenção para essa região, você sabe o que está te fazendo bem e o que está te fazendo mal. Bom, e aí o que isso tudo tem a ver com a sua mudança de história? Quando você está incorporando novos hábitos, nova alimentação, novo tudo para o seu corpo desinflamar, a gente tende a pensar que isso tudo, entre aspas, é um castigo. Então eu olho os alimentos saudáveis como se eles fossem ruins. Aí você vai falar, ai não, mas eu queria mesmo aquele negócio cheio de gordura, cheio de ultraprocessados, cheio de coisas ruins assim mesmo, que fazem mal para a saúde, que nem é alimento porque não te nutre. Então assim, eu gosto mais daquilo. Se você começar a se perceber, se você começar cada dia mais levar atenção para o centro do seu peito, na altura do coração, e se escutar, você vai perceber que vai aumentando o autoacolhimento. Quando a gente aumenta esse autocuidado, quando a gente dá atenção para a gente mesmo, tem pequenas coisas que começam a se transformar na nossa história. E não é que elas se transformam magicamente, elas se transformam porque a gente passa a se conhecer melhor. Então a gente passa a se amar mais. E aí o que acontece? Algo que te faz mal, você começa a olhar assim, acho que eu não preciso disso aqui agora. Aí tem a outra coisa que te faz bem, e que você sente o seu corpo bem, porque você começa a aumentar essa percepção de quem é você e do que você realmente gosta. E aí você vai dando cada vez mais atenção para isso que te faz bem. E essa atenção não se trata só de alimentação e de esporte. Eu tô falando também de gente que você convive, de pessoas que sejam agradáveis, que não acabem com você o tempo inteiro, sabe assim, aquela pessoa que você... Poxa, você já tem tanta questão, sei lá, com espinha. Aí vem a pessoa e fala, nossa, sua pele tá super inflamada. Não precisa dizer, né? Você já sabe. Obrigada por me avisar. Acabei de sair de casa e ver olho no espelho, né? Sabe esse tipo de coisa? Então, assim, esteja perto de quem te faz bem, de quem te deixa leve. E, ao mesmo tempo, se nutra com boas coisas, ou seja, com bons filmes, com filmes que te façam sorrir, que te façam refletir nessa questão de espiritualidade, não no sentido religioso, mas no sentido de autoconhecimento. Leituras, faça esse mesmo tipo de leitura, ou seja, comece a iluminar o seu coração, nós diríamos, ou a sua mente, no caso do Ayurveda. Trata dela como você trata do seu corpo físico para desinflamar. E aí, você não vai só desinflamar o corpo, você vai desinflamar o seu corpo e você vai desinflamar a sua vida. E é, portanto, assim que você muda a sua história e é assim que você consegue deixar de ter não só um corpo inflamado, mas manter
o seu corpo desinflamado a cada momento. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!